A gente vai conversar sobre o assunto da velhice, que é a intenção dessa aula. Eu vou compartilhar com vocês o slide que também está disponível para acesso, já na pasta. E eu não sei se vocês conseguem me ver ou não, mas a gente segue conversando. Então, como a gente vem discutindo sobre as diferentes etapas do desenvolvimento, a velhice, assim como qualquer outra etapa que a gente tenha conversado, ela, ela vai discutir esses aspectos iniciais que dizem respeito a que etapa é essa que a gente está dizendo, de onde ela surgiu, né? A velhice ela é determinada legalmente pela idade, né? Então, para a maioria das legislações brasileiras, a gente vai considerar idoso uma pessoa acima de 60 anos, para algumas poucas legislações específicas, 65 anos. Né? Quando a gente pensa nos aspectos de saúde, a gente vai considerar idosos acima de 60 anos, entendendo que esse idoso não é mais o mesmo de décadas atrás. Né? E aí a gente começa com um processo que a gente vem observando nas últimas décadas, que é o envelhecimento da população, não só brasileira, mas a população mundial tem envelhecido. Isso se deve a diversos fatores, como acesso à alimentação, acesso à tecnologia, acesso à tecnologia no sentido de proteção e saúde, vacinas e métodos de proteção à saúde que permitem esse envelhecimento mais saudável, assim como uma série de informações que a gente consegue adquirir com o passar do tempo, que permite esse envelhecimento mais saudável também. Então, mundialmente, a população vem envelhecendo. No Brasil, a gente tem dados antigos, aí, de quase 10 anos atrás, que marcavam a população idosa como cerca de 30 milhões de brasileiros, né? E num período de 5 anos, a população idosa cresceu quase 20%, né? Então, a gente segue nesse sentido meio galopante de crescimento. Então, a gente tem uma população enorme de idosos. Agora, é interessante refletir como que essa fase do desenvolvimento, assim como outras etapas do desenvolvimento que a gente vem discutindo, que não são estanques, né, que não tem uma única visão daquela etapa do desenvolvimento, a velhice não vai ser diferente. A gente não tem a velhice de anos atrás, né? E por que isso não? Né? Primeiro porque se a gente vivia menos, a velhice era tida como essa etapa de esperar a morte chegar, né? Vamos pensar, na época que as pessoas tinham uma média de vida de 60 anos, ter 50 e pouco significa que você está prestes a morrer a qualquer momento, né? A partir do momento que a gente passa por mudanças, e essas mudanças levam a uma expectativa de vida de 74, 73 anos, de média, né? Se a gente pega a estratificação da camada da população de classe média, por exemplo, isso passa de 75 anos, então ter 60 significa que, na pior das hipóteses, ainda tem 15 anos de vida, né? Então, a gente passa, então, como sociedade, a olhar para o envelhecimento como uma possibilidade não só de decadência física, de decadência psicológica, e desse momento de, eu vou sentar, fazer tricô até a morte chegar, e a gente tem associações que a gente vai falar depois, né, dessa etapa numa sociedade capitalista, sendo alguém que não é produtor de riqueza mais, que você não trabalha mais, né, o que se espera em algum momento que você se aposente e tal. Então, essa visão que era tida como negativa pela sociedade, do envelhecimento só como decadência, do envelhecimento como problema para a sociedade, passa a ser visto, com o passar das décadas, como uma possibilidade de consumo. Porque se esse idoso ainda se aposenta, né, mais ou menos com essa idade, de 60, 65 anos, se esse idoso tem saúde, e se esse idoso ainda vai viver mais não sei quantos anos, então ele pode ser um potencial de consumidor, né? Ele é consumidor de lazer, ele é consumidor de viagem, ele é consumidor de roupas novas, etc., né? E, além dessa lógica, uma questão que a gente vai seguir discutindo mais para frente, quando a gente for falar da aula de morte, é desse entendimento de que o envelhecimento que a gente compreendia como essa decadência, como esse processo negativo, ele vai sendo aos poucos substituído por uma noção de que o envelhecimento existe na sua cabeça, né? Ele não é uma questão de idade, ele não é uma questão de como você se sente. Ou seja, é possível ser jovem para sempre. E a gente, obviamente, vai precisar de ajuda
do consumo para garantir essa juventude, né? Então, ser velho continua sendo visto como uma coisa ruim pela nossa sociedade, desculpe, ocidental, e a gente vai tentar usar os artifícios possíveis, como o consumo lazer, a possibilidade de eu consumir a experiência que o jovem faz, de ir no lugar que o jovem vai, de comprar as roupas que o jovem usa, de fazer intervenções cirúrgicas, plásticas, botox, ácido hialurônico, etc., para me manter jovem, já que esse ser idoso continua sendo uma coisa vista como ruim, né? Então, o envelhecimento, ele, na atualidade, ele vem sendo substituído por essa ideia de uma etapa de, olha, é a melhor idade, né? Agora eu estou aposentado, agora eu tenho dinheiro para gastar, agora eu posso viajar, eu não tenho responsabilidade com o trabalho, eu posso aproveitar a minha vida. É óbvio que essa visão idealizada da velhice, ela é capturada pelo capitalismo, né, no entendimento de que a gente vai se aproveitar disso como sistema para garantir o consumo desses idosos, porque a gente segue atrelando a pertença, a identidade, a juventude aos processos de consumo, mas também a gente tem processos que falam de uma estratificação muito específica da sociedade, ou seja, quem é esse idoso que aposenta com 60 anos hoje, nos dias atuais, que tem a possibilidade financeira de aproveitar a vida, né, e só curtir a vida nessa etapa? Definitivamente não é a maioria da população brasileira, né? Então a gente acaba idealizando esse idoso do consumo, numa tentativa de fazer com que todos os outros comprem essa ideia e comprem esse consumo também. Por quê? A gente vai perceber que a velhice não é uma etapa homogênea, né? A gente tem, para alguns, uma nova fase de descanso e de descobertas, para outros, uma etapa de agravamento de doenças, porque necessariamente a gente vai vivenciar perdas físicas e o desenvolvimento, né, uma maior probabilidade de desenvolvimento de doenças crônicas, assim como para uma grande etapa da população, essa é uma fase de dificuldades econômicas e dificuldades identitárias, né? Como grande parte dessa população vai ou se aposentar e ter perdas financeiras a partir da aposentadoria, e também a gente tem uma identidade pessoal que está muito construída em cima da nossa profissão e da nossa carreira, e no momento que eu perco essa profissão, que eu me aposento dessa profissão, o que sobra de mim, né? Se eu não sou mais a professora, se eu não sou mais a mãe que precisa cuidar dos filhos, se eu não sou mais a esposa que precisa cuidar das pessoas, o que sobra de mim no fim dessas contas, né? E, para além desse processo, a gente tem uma camada enorme da população que não vai ter condições de se aposentar, que vai seguir trabalhando durante a velhice para sustentar as suas necessidades básicas, suas e da sua família, já que esse espaço do descanso, da descoberta e da aposentadoria, infelizmente, não está acessível para todo mundo, né? Se a gente pensa em trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, que precisam seguir trabalhando, já que vão ter perdas bastante robustas em termos de salário para se manter durante essa etapa, né? Então, a gente precisa olhar para a velhice como uma etapa variada, como uma etapa heterogênea, como uma etapa cheia de características que precisam olhar para esse sujeito para a gente compreender, né? Agora, se a gente olha em termos normativos, a gente pode entender essa fase a partir do critério de perdas e ganhos, né? Em qualquer etapa, a gente pode pensar como de perdas e ganhos, né? Vamos retroceder, né? Se a gente pensa na adolescência, a gente tem uma etapa de pouca responsabilidade, de descoberta, de uma empolgação de descoberta como ganho, ao mesmo tempo que a gente tem perdas, né? Das mudanças físicas, do luto da infância, da falta de autonomia ainda, né? Então, em qualquer etapa, a gente consegue pensar em perdas e ganhos, né? Em vantagens e desvantagens. Agora, quando a gente chega no envelhecimento, a gente tem perdas que são muito claras e ganhos que variam muito de pessoa para pessoa, né? As perdas mais comuns se referem à saúde física, à diminuição das capacidades físicas e mentais, a um sentimento de solidão, que geralmente que é vivenciado a partir da perda de companhia, né? Seja porque a gente não tem relações de amizade muito fortes nessa etapa, por conta da nossa construção social, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, seja pela morte do cônjuge ou pela morte dos irmãos e de pessoas que têm uma relação de idade parecida comigo. E isso
tende a construir esse sintoma, né, esse sentimento de solidão. A gente tem a perda do cônjuge, a perda do trabalho e dos aspectos identitários associados ao trabalho, assim como um declínio do padrão de vida por conta da perda do trabalho, né? Como a gente estava discutindo, muitas pessoas, ao se aposentarem, vão passar a receber muito menos do que ganhavam durante a sua vida ativa e vão ter dificuldade até de manter o seu estilo de vida a partir dessas perdas econômicas, né? Então, muitas dessas perdas nessa etapa se referem ao próprio indivíduo, né? E isso acontece com mais frequência do que em outras etapas do ciclo vital, né? Parte das perdas ligadas, por exemplo, à adultez intermediária, olha, eu perco espaço de individualidade porque eu estou me dedicando à maternidade. Isso diz respeito ao meu filho, né? E como eu me sinto na relação com esse filho. Já a perda de saúde física afeta a mim, né? E ao meu estilo de vida e o meu acesso e as minhas possibilidades. Então, a gente tem perdas bastante significativas nessa etapa, enquanto os ganhos são meio subjetivos, assim, né? A gente pode até pensar de que, olha, tem uma camada da população que vai entender como um ganho dessa etapa a possibilidade da redescoberta de si mesmo, né, de poder olhar para a sua própria história e pensar que legado é esse que eu construí, né, quem fui eu essa vida inteira, o que eu deixo para a posteridade, etc. Assim como vivenciam essa etapa de redescoberta e da velhice como essa fantasia da eternidade, assim, né, eu vou viver através do meu legado, eu vou viver através do que eu ensinei, das relações que eu criei, e eu posso vivenciar essa reta final vivenciando o tempo de uma outra forma, né? Tenho a possibilidade de me surpreender por pequenos atos, por pequenos ganhos, né? Por valorizar a vida. Agora, vamos fazer esse recorte, né? Quem é esse idoso que tem a possibilidade de olhar para o seu legado, de refletir sobre a sua vida, de aproveitar os pequenos momentos e os pequenos ganhos? É o idoso que está com a vida ganha emocionalmente, que está com a vida ganha financeiramente, né? Não é o idoso que segue trabalhando, não é o idoso que tem que cuidar do restante da família, não é o idoso com doença crônica, né? Então a gente tem um recorte de ganho muito sensível aí para a gente pensar. A gente, obviamente, tem como ganho a possibilidade de reescrever a história, né? Sempre é tempo de reescrever a história. Eu posso olhar para esse legado e fazer ajustes e pensar em transições e pensar em mudanças, especialmente com a possibilidade da vida se estender por mais tempo, né? Então, aos 60 anos, ainda é tempo de buscar uma nova carreira, de me casar de novo, de fazer outras, né, de tomar outras decisões, mesmo que eu já esteja numa etapa onde eu estou pensando, né, o que vale a pena, quanto tempo eu tenho, como é que funciona. Então, existem ganhos, obviamente, sempre que a vida há a possibilidade de ganho, de ressignificados e de dar sentido e propósito às coisas, mas a gente vai perceber que as perdas referidas a essa idade são mais claras, né? E que os ganhos estão muito associados a aspectos econômicos, né? Então, se eu tenho uma vida econômica sustentável nessa etapa, eu posso viajar, eu posso me conhecer, eu posso pensar nesse legado. Senão, vai ser muito difícil, eu vou estar vivenciando mais perdas do que ganhos nessa etapa, né? Uma questão bastante relevante e uma tarefa desenvolvimental que a gente vai perceber nessa etapa são como as redes sociais desse idoso estão constituídas, né, e como elas se mantêm constituídas nessa etapa. Por favor, eu não estou falando de rede social como Instagram, TikTok, Facebook, né? Nós estamos falando de rede social como um conjunto de ligações entre grupos e pessoas, né? Pensa numa rede de relações de pessoas que eu falo ao telefone, que eu me encontro, que eu participo de eventos, que eu participo de atividades comunitárias, né? Uma questão bastante relevante, e aí a gente pode olhar para o contexto do texto, eu tenho uma publicação que tem alguns anos já, que se refere a dados de pesquisa de anos anteriores, então eu estou falando da população que começou a ser idosa nessa literatura e que provavelmente hoje tem em torno de 80 anos, pelo menos, né? Então, essa geração que é idosa hoje foi construída, foi criada numa lógica de muito foco nas relações conjugais e muito foco nas relações familiares. Isso significa que esses idosos foram ensinados de que o centro da vida é a família. Isso significa também que durante a adultez eles foram se voltando para dentro dos aspectos familiares a ponto de não investir muito nos seus amigos, nas suas relações fora dessa relação familiar. Os homens têm muito esse espaço, né, do futebol, do churrasco,
de outros espaços comunitários que são alimentados, do trabalho até, né, do espaço do trabalho como esse espaço de redes sociais, etc. Mas as mulheres estão muito focadas para a família, para o cuidado dos filhos, às vezes para algum evento comunitário, para alguma atividade comunitária ligada à religião, né, ou ligada a esses espaços de alguma forma contidos, né? E isso significa que a gente vai ter idosos que vão vivenciar perdas muito significativas de rede social quando pararem de trabalhar, né? Porque são pessoas que não investiram, não aprenderam a investir nas suas relações de amizade, aprenderam que tem que se voltar completamente para as relações familiares, e à medida que os filhos vão crescendo e vão cuidando das suas próprias vidas, a gente vai se restringindo a vivências que são muito familiares, são muito nucleares e muitas vezes voltados apenas para esse cônjuge, né? Então, a gente vai perceber que para essa geração de idosos na atualidade, os cônjuges e familiares são extremamente relevantes. E aí, de novo, a gente volta para o recorte de gênero, que é especialmente as filhas, né, têm uma relação de cuidado muito importante para essa etapa. Essa é uma questão que a literatura vem apontando, que a gente vem tentando modificar nas gerações atuais, ou seja, a minha geração de adultos intermediários aprendeu na sua juventude a importância de amigos e amigas e vem discutindo relações conjugais onde há um espaço para se manter essas relações de amizade e há um incentivo da literatura de que a gente invista nas amizades. Isso não significa abrir mão da família, nem dos filhos, nem entender que há etapas da nossa vida de que a gente precisa estar mais focado nesses processos, mas manter essas relações de amizade, seja no trabalho, fora do trabalho, em espaços comunitários, é importante para manter essa rede social múltipla durante o meu envelhecimento. Há diversas pesquisas que apontam, especialmente no caso das mulheres, do como que é um sinal de saúde mental ter uma rede social mais ampla durante o envelhecimento, né? Então, a gente vai conseguir olhar que, se para essa geração atual de idosos que não pôde valorizar muito a amizade ou que não foi incentivada a valorizar muito a amizade, a gente vai ter uma perda de rede social, enquanto que outras pessoas que estão sendo incentivadas, né, numa geração posterior, a terem mais relações extrafamiliares, vão ter uma rede social mais ampla. Ou seja, a velhice é consequência do meu histórico de vivências. Se eu fui uma pessoa muito sociável, que sempre participou de grupos comunitários, vamos dizer que eu seja ativa num CTG durante toda a minha adultez intermediária, é muito possível que eu vivencie ainda uma rede social mais extensa no meu envelhecimento. Ou vamos pensar que eu tenha um envolvimento com uma comunidade religiosa, né? Se eu sou ativa nessa comunidade religiosa durante toda a minha adultez, é muito possível que eu tenha como consequência um envelhecimento com muitas redes sociais. Diferente disso, se eu não cultivei muitas dessas relações, ou se eu não me casei, se eu não tive filhos, se eu tive poucos amigos, eu vou, na velhice, vivenciar a consequência desse processo também. E isso vai significar um número menor de pessoas, né, atreladas a essa rede social. E aí as pesquisas começam a tentar entender, né, qual é a relevância dessa rede social, como é que ela se comporta, quem são as pessoas, né, que são relevantes nessa rede social. E aí, quando a gente pensa nessa geração de idosos na atualidade, a gente vai tentar achar uma variável que é não só as pessoas que convivem comigo, mas a importância de alguém mais próximo, né, que a literatura vai chamar de um confidente. Porque não basta eu ir na padaria e encontrar todas as pessoas, né? Essas não são as pessoas que eu vou ligar quando eu tiver um problema, que eu vou pedir ajuda, que eu vou conseguir falar de uma necessidade, né? Eu estou falando de alguém que é mais próximo, e por isso esse conceito do confidente. E a gente vai perceber que grande parte dos entrevistados apontam o cônjuge como o confidente, ou seja, a minha rede social está muito restrita ao casamento, né? Caso eu tenha tido filhos, esses filhos aparecem também como cônjuges. E aqui a gente começa a perceber que mesmo nessa rede social mais restrita, a gente vai ter mudanças de gênero, né? Os homens tendem a apontar as suas esposas como primeiro lugar, ou como mais frequentemente apontadas como confidentes, depois os filhos, depois os irmãos, caso eles existam, né? As mulheres, pelo contrário,
apontam os filhos, especialmente as filhas, como confidentes. Em segundo lugar, com mais frequência, os irmãos. E, por último, os cônjuges. Ou seja, os cônjuges seguem sendo relevantes. A gente não tem outras figuras aparecendo nas pesquisas como amigos, né, ou outras relações sociais, mas a ordem desses processos muda. E isso provavelmente tem a ver, né, as hipóteses das pesquisas dizem que isso tem a ver com como os casamentos são construídos para essa geração de idosos atuais, como que muitos dos casamentos foram construídos com base nesse papel de gênero de uma mulher subjugada, de uma mulher que não é escutada, de uma mulher que não é acolhida dentro do seu casamento. Logo, é fácil entender esse lugar do cônjuge, no caso das mulheres, de não ser esse primeiro confidente, porque talvez esse cônjuge não esteja muito interessado em ser o confidente dessa mulher. É óbvio que isso varia de casamento para casamento e de geração para geração, mas falando especificamente desses idosos da atualidade, a gente pode pensar isso como um fato meio normativo, né? Outra questão que a gente pode pensar é que essa é uma etapa que a gente vai ter frequentemente a perda do cônjuge. As mulheres tendem a viver mais anos do que os homens, e a gente vai falar sobre esse envelhecimento físico mais para frente, mas essa perda física nas mulheres tende a ser por doenças que tendem a ser crônicas e que se agravam, mas que essa mulher dura mais tempo, né? Já os homens têm a tendência de não procurar serviços de saúde, não ter acompanhamentos preventivos com tanta frequência, assim como também tem uma incidência maior de doenças que são de maior índice de morte, né, como o infarto, por exemplo, né? Então eles tendem a viver menos. O que significa que em algum momento é muito provável que esse casal se torne viúvo, né? De que alguém morra mais cedo e que a pessoa que sobre tenha que viver essa viuvez. Quando a gente compara mulheres viúvas e homens viúvos, a gente vai perceber que novos casamentos são muito mais frequentes para homens do que para mulheres. E aí, de novo, a gente vai ver esses papéis de gênero colocados, ou seja, os homens geralmente são cuidados. Pensa que nós estamos falando dessa geração que é idosa hoje, né? Então, os homens geralmente são cuidados, então acabam buscando esse espaço de cuidado num novo relacionamento, assim como existe essa brincadeira de que o homem não sabe viver sozinho, né? Mas isso um pouco tem a ver com essa relação de gênero, de alguém para cuidar, de alguém que vai me fazer companhia, de alguém que vai cumprir o papel social do cuidado com a casa, do cuidado com a alimentação, do cuidado com esse homem, né? Já as mulheres, que muitas vezes vivenciaram casamentos que não foram, assim, essa paixão aguda, ou esse espaço de acolhimento, ou esse espaço de prazer e de amor, e sim muito mais uma vivência meio obrigatória social, né? E eu não estou dizendo que essas mulheres não gostavam dos seus maridos nem nada, mas a gente tem relações onde essas mulheres tinham muito pouco espaço de uma vivência autêntica, né? E é por isso, talvez, a nossa hipótese de que elas decidam não se casar de novo, né? Para que eu vou cuidar de outra pessoa? Vou cuidar de mim agora, né? Vou conseguir ficar sozinha. Então, é muito comum que mulheres viúvas não se casem novamente, mesmo que tenham outros relacionamentos. Assim, em contrapartida, homens viúvos tendem a se casar com mais frequência depois da viuvez. Quando a gente olha para essas perdas, né, que podem acontecer durante o envelhecimento, a gente começa a pensar nas doenças físicas, e a gente vai ter um espaço para falar sobre isso daqui a pouco, mas pensando nas psicopatologias, né, e nas doenças psicológicas que atingem essa população, a gente pode nomear aqui um transtorno bastante frequente é a depressão. A depressão é um transtorno bastante heterogêneo, ou seja, ele se porta diferente de pessoa para pessoa, assim como a gente vai perceber que a depressão maior, ou seja, essa é uma classificação de um tipo de depressão, ela é menos frequente em idosos na comparação com outras etapas do desenvolvimento. No entendimento de que essa depressão mais profunda, né, que é mais resiliente à medicação, que funciona dessa forma mais intensa, ela é menos frequente. Já a depressão menor, ou sinais de depressão, têm índices mais ou menos equivalentes a outras etapas do desenvolvimento. E aí dados americanos nos apontam entre 8% e 15% dos idosos apresentam algum sinal de depressão. Então, é interessante a gente pensar que a depressão ela é uma doença que merece a nossa atenção, porque ela é relativamente persistente,
frequente nessa etapa do desenvolvimento, mas ela não é mais frequente nessa etapa do desenvolvimento do que em etapas anteriores, né? Então a gente precisa, também não é para a gente, né, todo mundo vai ter depressão na velhice, não é bem por aí, né? A gente vai pensar que a capacidade de saúde desse idoso e o apoio social foram variáveis somatórias ou interativas para a depressão, mas elas não foram causadoras da depressão, ou seja, se eu tenho uma doença crônica, isso pode agravar outros comportamentos que levam a sinais de depressão. Ou se eu tenho pouco apoio social, ou se eu perco um cônjuge, por exemplo, isso é somatório ou interativo para a depressão. Mas a gente não consegue fazer uma relação causal de esse idoso que vive isso necessariamente vai desenvolver depressão. Porque como a depressão é uma doença multicausal, a gente tem aspectos físicos, aspectos de personalidade, aspectos de tratamento, né, e uma série de outras questões que podem levar ou não à depressão. A gente vai perceber que variáveis como nível socioeconômico, eventos de vida como o luto, né, ou essas vivências, elas são variáveis fracas ou não relevantes para a depressão. Então, de novo, a gente não vai pensar que existam causadores externos sozinhos, né, que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da depressão. Uma outra psicopatologia que é, aí sim, extremamente relevante para essa etapa, mais do que em outras etapas do desenvolvimento, é o déficit cognitivo, né? A perda cognitiva relativa ao envelhecimento afeta cerca de 5% dos idosos, são dados americanos de mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, a gente pensa que se a população de idosos é bastante relevante, 5% é bastante gente, né? Vamos pensar que há quase 10 anos atrás a gente estava falando de 30 milhões de brasileiros, né? Então, se a gente for pensar, 5% disso é gente pra caramba, então é relevante a gente pensar, mas ainda assim a gente não vai poder dizer que, né, 80% dos idosos vai ter déficits cognitivos. Porque parte desses idosos vão morrer antes de desenvolver esses déficits cognitivos, porque grande parte desses déficits tem a ver com doenças do envelhecimento, né? E da agravação do envelhecimento, do agravamento, desculpe, do envelhecimento, né? Então, desses 5% de idosos que têm déficits cognitivos ou perdas cognitivas, cerca de metade desses tem Alzheimer, né? Então, a gente vai pensar que o Alzheimer é uma doença bastante frequente dentro dessa classificação psicopatológica. O Alzheimer é mais frequente em mulheres do que homens, porque a gente tem uma proporção maior de mulheres que vivem mais, né? E por isso que elas vão ser afetadas com mais frequência, né? A gente pode pensar que algumas variáveis de risco aparecem tanto para homens quanto mulheres, mas especialmente, né, com mais força para mulheres, o histórico de demência na família, a idade materna superior a 40 anos, ou seja, quando a minha mãe me teve, ela já tinha mais de 40 anos, são variáveis que aumentam a probabilidade de eu desenvolver algum problema cognitivo. Nesse sentido, eu acho que o histórico familiar, né, de demência na família é bastante relevante, e especialmente no caso dos homens, a gente tem trauma cerebral, hipotireoidismo e transtornos depressivos prévios, que também aparecem como variáveis de risco para o desenvolvimento de déficit cognitivo, né? Depois, quando a gente for falar do desenvolvimento físico, a gente fala um pouco mais sobre esses tipos de transtorno. Outras questões, então, que a gente pode pensar, falamos da rede social, falamos de algumas psicopatologias, vamos falar sobre o desenvolvimento físico, sobre as perdas físicas, mas a gente volta a dizer que a gente tem mudanças nas relações familiares, né? Quando a gente estava falando da adultez intermediária, a gente falou de que o processo de tornar-se avô traz transformações para a vida desse adulto, né, que está se tornando avô, porque exige uma mudança na relação com os filhos. Como a gente discutiu, com a postergação da maternidade, está cada vez mais frequente que as pessoas que vão vivenciar o processo de ser avô façam isso já na velhice, né? Mas a gente tem uma população bastante heterogênea, e é por isso que esse assunto aparece na adultez intermediária também. Quando a gente pensa nesse processo de tornar-se avô, a gente já discutiu sobre as vantagens, sobre as possibilidades de ser esse avô ou avó que cuida, que é puro afeto, se a gente passa essa linha, né, de se sobressair ao cuidado e as regras dos pais dessa criança, né, desses netos, e como que isso pode ser prejudicial. Mas aqui eu gostaria de focar na ideia da mudança da relação familiar com os filhos, né? A gente vai
ter que sair desse lugar de eu, como mãe, cuido desse filho, mesmo quando ele é adulto, para ter que aceitar de que agora eu vou ter que ser cuidada por esse filho, né? Não só porque ele já é adulto, mas porque eu preciso de cuidados com o envelhecimento. Em algumas famílias, a gente vai perceber esse processo como um espaço de troca, e de que essa perda de autonomia dos idosos vai sendo feita de forma afetiva, de forma de acompanhamento. Em outras famílias, isso pode se tornar um processo de disputa de poder, de competição, né? Não só da competição dessa geração idosa com ninguém me manda e eu que decido, porque eu que sou autônomo, e a gente vai ter uma dificuldade nessa perda de autonomia, assim também como quando a gente abre espaço dessa matriarca ou desse patriarca que mandava em todo mundo, a partir do momento que ele vai perdendo a autonomia, quem disputa poder para assumir esse lugar de cabeça, né, da família, né? Então, dependendo da relação entre os irmãos e de outros processos, a gente pode ter essa competição e essa disputa de poder aí, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Um outro assunto que é importante da gente pensar e que a gente fala muito pouco é sobre a questão da vida sexual, né? A gente tem uma lógica meio higienista, assim, né, de que idoso não transa e de que pensar em relações sexuais com idosos é uma coisa meio ruim, assim, né? E há diversas discussões na literatura e para além da literatura, especialmente no senso comum, de que a sexualidade, o desejo sexual, com o passar dos anos, vai ser substituída por uma relação emocional mais profunda e tranquila. Ou seja, os idosos teriam mais interesse, mesmo na relação conjugal, de ter alguém íntimo, de ter alguém que possa fazer companhia, de ter uma amizade, do que realmente a relação sexual. Por outro lado, os estudos recentes têm evidenciado que a sexualidade ela persiste até o fim da vida, pelo menos para alguns idosos, né? Então a gente começa numa discussão de que talvez a perda de interesse sexual ou como essas relações sexuais vão acontecer, ela tem muito mais a ver com que significado a sexualidade tem para esses idosos, ou que relacionamento é esse, e se ele tem espaço para prazer, se ele tem espaço para esse tipo de intimidade, do que para um processo que é só físico, né? De que a sexualidade não faz sentido mais, ou de que não tem vontade de transar mais. Né? Então, a gente vai ter que pensar o significado que esses idosos atribuem a essa relação sexual para conseguir compreender se a vida sexual faz sentido ou não para esses idosos, né? Então, é óbvio que a gente vem discutindo já desde a adultez intermediária que há uma necessidade de adequações às modificações físicas que esses idosos estão passando. Como, por exemplo, há uma diminuição de lubrificação natural da vagina por conta da menopausa. Então, é necessário que eu use lubrificação artificial para que essa relação sexual seja prazerosa, por exemplo, né? Assim como a gente também discutiu na adultez intermediária, que os homens, à medida que vão passando dos 50 anos, vão precisar de mais tempo para ter uma ereção completa, depois da ejaculação, vão precisar de muito mais tempo para conseguir uma segunda ereção. Então, é óbvio que a gente não espera que a vida sexual do idoso seja com a mesma intensidade, com a mesma frequência, com a mesma loucura que era na juventude, né? Mas ela não deixa de existir, né? E é importante que a gente faça desculpe, uma discussão menos moralista sobre a sexualidade do idoso, né? Uma coisa bem interessante que o texto nos traz é de como que a gente tem uma repressão de expressões sexuais em asilos, por exemplo, ou de instituições de longa permanência, que a gente não deixa os idosos conviverem de forma íntima, a gente vai ter muitas restrições quanto aos processos de sexualidade, mas a gente permite isso para presos. E olha que nós estamos falando de uma sociedade que desvaloriza presos absurdamente, né? A gente, como sociedade, acha que preso não tem direito à comida, não tem direito à saúde, não tem direito à dignidade, mas tem direito à visita íntima, né? Mas o idoso não. Né? Bem esse lugar desse idoso de eu não consigo imaginar meus avós transando, né? Eu não consigo imaginar esse idoso como alguém que tenha vontade da relação sexual, né? Então, é muito difícil, a gente muitas vezes precisa intervir, não com esse idoso, e aí sim, precisamos intervir com esse idoso em termos de prevenção de infecções sexuais, e a gente já vai falar nisso, mas especialmente intervir com filhos para aceitarem a continuidade do interesse sexual nos pais idosos.
Como a gente disse lá no começo dessa aula, a gente tem uma visão de velhice que foi modificada nessas últimas décadas, né? Isso significa que, diferente de viúvos e viúvas que estavam encarcerados quase dentro de casa depois da perda do cônjuge, ou desse entendimento desse idoso que vai sentar em casa e esperar morrer na frente da sessão da tarde, agora a gente tem a possibilidade desse idoso que busca novos hobbies, que busca novas experiências de vida, né? E as relações amorosas e sexuais também fazem parte dessa busca, né? Então, não é à toa que a gente tem com bastante frequência nas últimas décadas a instituição de grupos sociais que são bastante relevantes para a manutenção da rede social do idoso, como o grupo de terceira idade, né? Esse grupo que vai ter momentos de cuidado com a saúde, momentos de descontração, momentos de relações, né? De construção de relações de amizade, de eventos culturais, de viagens e uma série de questões, assim como a gente tem esses eventos, né, do baile, da festa, da música, do espaço da dança, né? E com isso eu não estou dizendo que todos os idosos têm que responder dessa mesma forma ou que têm que viver dessa mesma forma. A gente está tentando amplificar essa visão do idoso, ou seja, é, é possível ser o idoso sentado na frente da sessão da tarde, mesmo que a gente possa pensar que ser assim durante 25 anos pode ser um problema, né? A gente pode pensar em, em em sintomas depressivos, né, em um afastamento, no isolamento da família, dos amigos, que pode ser prejudicial para esse idoso, mas também há possibilidades da gente ser esse idoso ativo, que vai no baile, que quer namorar, que quer transar, e a gente vai ter que lidar muitas vezes com a dificuldade dos filhos de aceitarem essa continuidade, né, e pensar junto como família, né, como é que a gente pode equilibrar esses processos, e isso passa por essa visão menos moralista, né? Definitivamente nós, como profissionais de saúde, não podemos ter essa visão moralista de que a relação sexual não é para idoso, por exemplo, né? Então, opa, sobrou um perdido aqui. Então, quando a gente pensa na intervenção com o próprio idoso, a gente vai refletir que é importante uma necessidade de atualização dos cuidados com a saúde, né? Vamos pensar que esse idoso que hoje tem 70 e poucos anos, que está casado ou foi casado por muitos anos, ele provavelmente já estava casado durante o boom do HIV/AIDS, né, nos anos 80 e 90, né? Isso significa que toda essa informação maciça que o jovem, que hoje é adulto intermediário, recebeu na sua juventude sobre o uso de camisinha, sobre a necessidade de preocupação com doenças, com infecções sexualmente transmissíveis, é algo que não necessariamente esse idoso recebeu informação, né? Então, é preciso que a gente tenha essa visão também menos moralista para orientar esses idosos, né? É preciso, nos grupos de referência de idosos, estar falando sobre a vida sexual, estar falando sobre a importância do gel, estar falando sobre a importância do uso da camisinha, né? E aqui eu trago um recorte que eu acho muito interessante de uma campanha publicitária do Ministério da Saúde lá em 2008, que falava dessa necessidade de olhar para esse clube 200, né, de 50 para cima, como um grupo que precisa de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, que precisa de orientação sobre como ter uma vida sexual mais prazerosa e mais saudável, né? E a gente vai ter que também, como profissionais de saúde, pensar nesses processos de saúde. Eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu parar o outro. O outro. Oh, pai amado, aqui. O outro slide.